Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 167 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia. Aqui nós estamos orando toda a Bíblia, ou orando a Bíblia, nesse ano de 2024, amém? Ontem começamos a nossa oração, a nossa leitura, né? Do livro de Esdras, e hoje, portanto, se Deus quiser, vamos estar concluindo, amém? Esse livro de 10 capítulos, ontem paramos no capítulo 6 e hoje retomamos a nossa oração, a nossa leitura aqui a partir do capítulo 7. E aqui estamos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos conduziu, nos levantou, nos ajudou a prosseguir, nos incentivou, nos encorajou e chegamos ao 15º livro da Bíblia. Sim, ontem começamos e hoje, se Deus quiser, com a sua ajuda, o seu auxílio, queremos estar concluindo, pois o nosso propósito é orar toda a Bíblia esse ano. E aqui estamos nós, Senhor, você conosco, com o seu braço forte, sua mão estendida. Aqui nessa altura da leitura da Bíblia, do livro de Esdras, nós vamos ver como é bom estar debaixo da tua boa mão, Senhor. Como é feliz, próspero e bem-sucedido os que se refugiam em ti, os que se escondem, assim eu faz de ti o seu esconderijo, a sua morada, a sua habitação, que descansa a tua sombra. É a estes, que o Senhor é Deus e que pode dizer que tu és, o seu Deus, o seu protetor, a sua segurança. Por isso, Senhor, aqui estamos, amém? Como está escrito aqui em Esdras, te buscando, ou seja, te procurando, na certeza da tua promessa que se nós o procuramos, o Senhor se deixará achar. Amém, queridos? Vamos lá. Oi, Zenilza, bom dia, amor Aure. Glória a Deus. Começamos mais cedo os minutinhos, não foi? Pra gente aproveitar bem cada minutinho juntos aqui desse encontro que só o Senhor faz. Bom dia, Zenilza. Bom dia, Aure. Sejam bem-vindos ao nosso dia 167, assim? Vamos aqui atualizar o nosso itinerário. Ontem a gente pretendia ler 3, lemos 6, não foi assim? E hoje, partindo aqui do capítulo 7, pretendemos ir até, embora tenhamos pouco tempo, mas aqui pela fé, amém? Se a gente não chegar ao capítulo 10, não tem problema. Amanhã a gente conclui, tá certo? Mas esse é o objetivo, né, Maria? Bom dia. Vamos lá, meninas, vamos lá, queridos. Esdras, capítulo 7. E aqui está, passado essas coisas, o que aconteceu, até o capítulo 6, inclusive, nós vamos ver o que acontece no reino de Ciro e Dário. E agora, nós temos uma amostra, é como se fosse Foi ótimo ter parado no capítulo 6, porque agora a gente retoma num outro momento histórico, então não fomos interrompidos, amém? Oi, Riso, bom dia, amiga, sejam todos bem-vindos a esse dia 167, aqui estamos, Leandro. Pois é, geralmente eu sou magra, mas estou tomando hormônio, Leandro, para controlar a endometriose, e eu percebo quando sorri, assim, que tem algo protuberante aqui. Mas em nome de Jesus não vou precisar tomar mais, daqui uns meses, e certamente vou voltar ao normal, amém? Vamos lá, queridos? Esdras, capítulo 7. Passadas essas coisas, no reinado agora de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. Veja, a Bíblia não registra quando Esdras nasce. Certamente, obviamente, ele vai nascer no exílio, durante aqueles 70 anos que os judeus passaram ali. Mas a Bíblia não registra, assim, o seu nascimento, como também não vai registrar a sua morte. Mas veja, em contraponto, nós temos aqui a genealogia de Esdras completa até chegar em Arão.
né? Ou seja, até chegar à tribo de Levi, pois ele era um levita. Olha só, Esdras, filho de Zeraías, era o seu pai, né? Filho de Azarias, que era o pai de Zeraías, assim vai, entende? De trás para frente. Amém? Filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, lembra de Finéias? Que era filho de Eleazar, que era filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Quando a Bíblia diz que tem tudo registrado a nosso respeito, perdão, chega Jesus, glória a Deus. Quando a Bíblia diz que tem tudo, queridos, registrado a nosso respeito, veja, Jesus chega ao ponto de dizer que até os fios, Leandro, até os fios dos nossos cabelos estão todos contados, porque sim, tudo a nosso respeito está registrado, tanto é que nós seremos julgados, né, de acordo com estes livros, e a Bíblia diz isso no plural, né? Então aqui nós temos uma amostra que sim, embora nós, talvez você como eu não tenha a sua árvore, né, genealógica, né, assim, mas diante de Deus, ela está registrada, amém? Você não escolheu a família que nasceu, né? Assim, seus pais, o dia do seu nascimento, né? Assim, né? Tudo isso é plano de Deus ao nosso respeito, né? O Salmo 139, verso, o pedacinho, né? 16, diz que todos os nossos dias foram escritos, todos eles, cada um deles, antes mesmo do primeiro. Veja, né? Uma evidência, podemos dizer assim, né? Para não dizer prova, né? Uma amostra bíblica, né? De que Deus tem um plano para mim, para você, uma história, um destino, um chamado, uma missão, um propósito, amém? E este é o de Esdras. Vamos ver como ele reconheceu Deus em seus caminhos, como Deus o ajudou, como o que nós podemos aprender com ele, amém? Então é por isso que enquanto a gente lê a Bíblia, a gente ora. E o propósito é orar, né? Assim, toda a Bíblia esse ano, e já estamos aqui no 15º livro da Bíblia. E você é o nosso convidado, amém? Para essa grande aventura, né? Assim, Jair. Oi, Carminda. Bom dia, amiga, bom dia. Por isso você é o nosso convidado, amém? Para essa aventura aqui pelas páginas da Bíblia. Aqui conhecemos pessoas como Esdras agora, lugares, né? Nossa, quantas histórias edificantes que tem nos fortalecido, né? Assim, nos levantado, nos encorajado, nos incentivado, nos enchido, amém? De Deus, pois conhecer a Bíblia é conhecer a Deus, inclusive a nós mesmos, amém? Vamos lá? Então, este Esdras subiu da Babilônia. Ele era o quê? Ele era escriba, sim, um escrivão, digamos assim. Pois bem, um mestre da lei, né? Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Guarde essa expressão, nós vamos encontrá-la muitas vezes a partir daqui. É o que define a vida de Esdras, né? O que? A boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, né? E é essa proteção, essa segurança, esse esconderijo que nós buscamos aqui, né? Assim, que nós procuramos e sempre achamos em Deus. É o resumo do que diz o Salmo 91, né? Assim que a gente tanto se apega, não é? Pois bem, é isso que vai nortear toda a sua vida e o quanto ele foi abençoado. Né? Porque ele sempre costumava dizer, tanto que essa fé será testada, sim, logo mais nós vamos ver como, assim como a nossa confiança também é em Deus, quando nós assim acreditamos. Vamos lá? Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sempre procurar refúgio e segurança, proteção, né? Assim, no teu esconderijo, né? É aquele que habita no esconderijo de quem? Do Altíssimo, né? Assim, e descansa onde?
à sombra do Todo-Poderoso. Não é assim que diz? Esse pode dizer. Olha só o que diz o Salmo 91, queridos. Que muitos usam como amuleto, mas veja, é uma escolha e uma decisão que nós fazemos todos os dias. Olha só, esse diz ao Senhor, né? Meu refúgio, meu baluarte aqui nessa versão, Deus meu em quem confio. Ou seja, esta é a maneira de a gente demonstrar ou declarar, né? Assim, até publicamente, depois de ir no secreto, né? Assim, no particular, quem é o nosso Deus, né? Assim, onde está a nossa confiança? Aí, a esse, veja que essa bênção sim está disponível a todos nós, mas é quem escolhe, né, assim, morar ou fazer de Deus o seu esconderijo e descansar à sua sombra, aí segue todas as bênçãos que estão descritas no Salmo 91. Pronto, aí esse aqui, ó, aí ele será livrado do laço do passarinheiro, da peste ou da praga, da epidemia, né? Da peste perniciosa. A este o Senhor cobriste-á com as suas penas, debaixo das suas asas você estará seguro, né? Assim, a sua verdade, ou seja, a verdade de Deus para você será um escudo, né? Assim, porque ela está em você. Aí você não vai se assustar do terror noturno, nem da seta, né, que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Veja, tanto de dia quanto de noite, né? Tanto em dias bons como em dias ruins, né? Assim que chega para todos nós. Ninguém está imune a isso. Todo mundo será ou testado, né? Assim como nós temos aprendido do Senhor, ou vai receber más notícias, vai chegar o dia mau, né? Assim, a diferença é onde está, é onde é o nosso esconderijo, onde a gente se esconde, amém? Né? Assim, onde a gente descansa, né? Então, é a este que 10.000, né? Assim, ainda que 1.000 caiam ao seu lado ou 10.000 à sua direita, tu não serás atingido, né? Assim, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, né? Assim, aqueles que não respeitam a Deus, né? Aqui viram as costas para Deus, tudo são expressões, né, da Bíblia, o que acontece a eles e não a você, né? Assim, você verá isso, pois disseste, veja que é para quem diz, é para quem declara, tá na boca de quem? Tá na sua boca? Pois bem, essas bênçãos são para você, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste. Veja, não é só dizer, mas é dizer, e a gente tem aprendido como as palavras têm poder, elas têm o poder, nem assim, sobre a vida e sobre a morte. Então, sim, tem que estar na nossa boca, nosso vocabulário, nem assim, afinal a boca fala do que o coração está cheio. Mas veja, porque você disse, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Amém? E segue, porque pronto, é a estas pessoas que Deus dá ordem aos seus anjos, ao seu respeito, ó. Por quê? Porque você fizeste do Altíssimo a tua morada, porque você disseste que Ele é o teu seu refúgio, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para quê? Para que te guardem em todos os teus caminhos. Você pode dizer um amém? Não é assim, Maria Xavier? É a você que está reservado, guardado essa bênção, né? Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra, veja, em alguma. Eles estarão ali a seu serviço. Não é o que a Bíblia diz? Que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Estão a serviço de quem? Pois bem, porque, como é que termina o Salmo 91? Porque a mim se apegou com amor. Tem o porquê. A Bíblia sempre explica, né? Então é para quem? Por quê? Né? Ou a quem se apegou a ele com amor, eu o livrarei. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, ou seja, num lugar seguro. Lembra? Raabe se apegou a Deus com amor, ao seu nome com amor. Ela nem o conhecia, assim, ela conhecia de ouvir falar e se apegou.
Não foi assim? Acreditou, confiou, pediu a ele, fez com ele uma aliança. E o que foi que aconteceu? Jericó foi destruída, completamente queimada. Mas antes disso acontecer, ela e toda a sua família, inclusive todos os seus bens, nós vamos ver isso em Esdras, foi colocado num lugar a salvo. Porque ao meu nome se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, veja, não é que a gente não se angustie, na sua angústia eu estarei com ele, queridos. Nem assim, a companhia de Deus, sua presença, nem assim, sua bênção é para nós. Amém? Que a ele nos apegamos com amor, que o seu nome conhecemos. E ele continua dizendo, além de estar conosco, né, nos livrando, ó, livrá-lo-ei e o glorificarei. Fala de honra. Amém? Saciá-lo-ei. Glória a Deus pelas versões. Amém? Com longevidade, sim. Muitos dias para ver o bem. Amém? E lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui refrescando. Amém? O que diz o Salmo 91. Pois isto é ter a boa mão de Deus sobre nós. Não é assim? E aí, ó, para nós entender, né, assim, para a gente entender o que acontece aqui na vida de Esdras e através de Esdras. Então, tudo isso, ele era escriba, tá? A boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Veja, Artaxerxes é o rei da Babilônia, onde eles estão ali cativos, escravos, né, assim? É um rei pagão que não conhecia Deus e que agora está conhecendo através de Esdras. Não é assim? Então, porque a boa mão de Deus estava sobre Esdras, ele encontrou favor, graça, não é assim? Diante de Artaxerxes. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, né? Essa informação é por demais importante. Nós estamos falando aqui, se não, eu acredito que é a primeira leva, porque houve algumas, né, assim, no tempo de Neemias, por exemplo, embora que Neemias ele não vá assim com uma caravana de famílias, como é o caso de Esdras, né, assim, mas desde o tempo de Ciro eles foram liberados a voltar, e isso já vem acontecendo há algum tempo, certo? Aí nós chegamos ontem até o capítulo 6, e agora no capítulo 7 nós vamos ver o que vai acontecer no tempo de Esdras, certo? Então, com ele subiram todos estes, inclusive, veja, de uma amostra, digamos assim, um remanescente, né? Melhor dizendo, fiel, tanto dos sacerdotes, dos levitas, inclusive dos servidores do templo, ainda ou da descendência, né? Assim, daqueles que serviram no primeiro templo, o templo de Salomão, que quando eles foram levados para o exílio foi destruído, não foi assim? Mas aqui está também, né, assim, um remanescente, o Senhor guardou, preservou, amém? Aqueles que serviram no primeiro templo, né, assim, a descendência daqueles, né, agora para servir, ou dar continuidade, né, assim, servir no segundo templo, que agora será reconstruído, não é? Então, estes que também subiram, nem assim com Esdras, tanto dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano, a Bíblia nos situando aqui, na cronologia bíblica, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, né? Então, quando foi que Esdras chegou? No 5º mês, pois no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão, olha a boa mão aqui, a boa mão do seu Deus sobre ele. Isso quer dizer o quê, queridos? Que foi uma viagem o quê? Se ele saiu no primeiro dia do primeiro mês e chegou no primeiro dia do 5º mês, isso quer dizer que foi uma viagem de 4 meses, né? Digamos assim, 4 meses completos, já que ele chegou no primeiro dia do 5º mês. Então, uma viagem de 4 meses, guarde essa informação, né? Uma viagem a pé, amém? Que era como eles viajavam, né? Uma viagem longa, né? Em uma caravana completamente vulnerável,
né, assim, de famílias inteiras, mulheres, crianças, os seus rebanhos, né, assim, idosos, talvez alguém com alguma necessidade especial, né, assim, ou seja, uma caravana bem singular, né, assim. Pois bem, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos, né? Assim, embora ele fosse da tribo de Levi, embora não, ele era, né? Da tribo de Levi, ele era da linhagem sacerdotal, nós, né, vimos aqui a sua genealogia, a começar dele até chegar em Arão, né? Assim, o Senhor o havia separado como escriba, né? Era dever dos sacerdotes ensinar a lei, né? Assim, a Bíblia diz que ele era versado na lei de Moisés, e a Bíblia agora diz por quê. Por quê? Tá aqui, ó, por quê. Toda vez que a Bíblia diz por quê, né, assim, ela tem toda a nossa atenção, ela está explicando, né, assim? Porque Esdras tinha o quê? Disposto o coração, para quê? Para buscar a lei. Assim como você, amém? É por isso que nós louvamos a Deus pela sua vida, né? Oi, Marcos. Glória a Deus. É Marco Antônio, né, assim? Oh, Marco. Glória a Deus. Natasha. Oi, Ludmila. Cesaldina. Oi, querida. Então, queridos, então a Bíblia diz, veja, não era por acaso, né, que a boa mão de Deus estava sobre Esdras. Veja, ele dispôs o coração, assim como você, né, assim? É uma disposição que inclusive vem de Deus, não é? Do coração de Deus para o nosso coração, quando nós paramos. Como você, né, que vai passando depressa, eu lembro muito do que o Senhor disse a Abacuque, né, faz assim, para que mesmo quem vai passando depressa, e nós aqui estamos, queridos, para nós é uma alegria estar lendo a Bíblia para você, orando com você, por você, que talvez não pode, né, parar o que está fazendo para abrir a sua Bíblia, né, assim, e estar ouvindo Deus falar, e não a pessoa que não, eu digo porque é a Bíblia que nós estamos lendo. Então veja, porque ele dispôs o coração para procurar, né, assim, para buscar a lei de Deus e para cumprir, ou seja, para aplicar em sua vida e também para ensinar, né, assim, os estatutos, né, de Deus e os seus juízos, né, que o Senhor nos dê, queridos, né, e fortaleça cada dia mais, né, essa disposição, né, para procurá-lo, né, assim, e reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, né. Esta é a cópia da carta. Olha, gente, mais outro documento. Ontem nós passamos pelo decreto de Ciro, né, assim, que foi encontrado no século XIX, no cilindro ali dos documentos do seu reinado, na íntegra, tal como está na Bíblia, e nós lemos ontem, né. Tanto Dário, depois de Ciro, vai também tomar conhecimento desse documento, veja que, né, existe até hoje, e também vai decretar, também vai fazer um edito, e agora no tempo, nós já passamos por dois, né, assim, Ciro, Dário, e agora no tempo de Artaxerxes, nós vamos encontrar outra cópia de outro documento. Veja, esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Veja, queridos, num tempo em que a maioria não sabia ler nem escrever, nem assim, e foi por muito tempo assim, ao longo, né, da história do homem, em todas as nações, né, em todos os reinos. Por exemplo, o egípcio, né, aqueles hieróglifos, né, assim, aquelas figurinhas, né, digamos assim, que tem mais de 1000 caracteres, que era necessário uma vida inteira, né, assim, para conhecê-los, é por isso se tornou insustentável, né, só foi traduzido ou entendido agora, no século XIX. Veja quantos séculos se passou, né? Imagina se a Bíblia fosse escrita nesse idioma. E lá em Atos, no capítulo 7, nós vamos encontrar o Senhor dizendo ali através de Estevão que Moisés era versado, sim, em toda a ciência do Egito. Ele foi criado como um filho, né? Como um filho da filha de Faraó, né? Então, ele certamente era versado, né, no egípcio,
inclusive poderoso em palavras e obras, né? É porque não era a respeito de si, né? Essa não era a sua missão, mas a respeito de Deus. É tanto que nem o nome de Faraó ele fez questão de registrar numa clara, né, assim, evidência de que era para o seu nome ser esquecido, amém? Ele foi só usado como um título, né, como Faraó, certamente porque os egípcios valorizavam tanto, mas tanto, queridos, a importância do nome, inclusive por isso nós temos de todas as culturas, né, uma das culturas, se não a mais conhecida, digamos assim, a que tem mais provas, né, assim, da sua existência, porque eles tinham essa, tipo, assim como eles tinham consciência do corpo, da alma e do espírito, para eles uma outra parte eterna, né, assim, do nosso ser, da nossa existência era o nome. Por isso eles faziam questão de registrar. E isso era uma coisa que até os pobres, né, assim, a casa era de alvenaria, de adobe, né, assim, de barro e de palha, né, assim, mas os nomes eram registrados em pedra, né? E daí vem tudo que a Bíblia diz a esse respeito, né, a gente agora consegue entender melhor com essa informação. Mas veja, ele não vai escrever a lei em egípcio, não. Né, assim? Não. Mas numa língua que existe até hoje, né, assim, que ainda é falada, você vai lá em Israel, e o que eles estão falando? Hebraico, mesmo espalhados por toda a terra, né, assim, como até hoje se vê, e nós acompanhamos, né, como isso aconteceu, e por que aconteceu, a Bíblia nos explica, diz por quê, né, assim, a língua não morreu, né, assim, e é uma língua simples, né, assim, se comparada ao egípcio, né, fácil de entender. Então, Esdras, ele era um escriba por quê? Porque ele tinha essa missão, né, assim, de escrever, porque eram manuscritos muito restritos, né, assim, a determinadas pessoas. Então, em todo o tempo houve, é a pressa, queridos, e até hoje existem os escribas, né, assim, aquele, por exemplo, que Lutero, que vai traduzir, né, do latim para o alemão, né, assim, o que ele estava fazendo, o trabalho de um escriba, né? Então, este era Esdras, amém? Então, esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos, amém? E dos estatutos do Senhor sobre Israel. E agora, vejamos a carta. Artaxerxes, ele de próprio punho, queridos, assim como aquela de Ciro e Dário. Queridos, nós ainda estamos para descobrir o que acontece na vida daquele que a boa mão de Deus está sobre ele. Amém? Artaxerxes, rei dos reis, sim. Ao sacerdote Esdras, rei de reis, porque ele está falando aqui de um império, certo? O império da Babilônia, né? Que dominava nesse período sobre muitos outros reis e reinos, né? Então, rei dos reis, ou seja, o imperador. Amém? Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba. Você entendeu por que sacerdote, né? Assim, porque ele é da linhagem sacerdotal. Pois bem, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, né? É a mesma expressão que Dário usa e que Ciro usa. É assim que eles conhecem a Deus, é assim que eles o chamam, né? Escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Glória a Deus, lembrei de Paulo, né? Graça e paz, ou como nós dizemos, nós assembleanos, né? A paz do Senhor, amém? Por mim se decreta, olha só, é um decreto, por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser, olha, queridos, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Ou seja, ele também está liberando o povo. Oi, querido, já voltou? Vai precisar da minha ajuda? Depois. Tá certo. Então, queridos, se torne membro da live clicando no coraçãozinho laranja no alto da tela. Amém, Jair. Oi, Alessandra. Seja bem-vindo a bordo, querida.
Seja bem-vinda à nossa grande aventura, amém? Pelas páginas da Bíblia. Vamos dar um bem-vindo à Alessandra, queridos. Seja bem-vinda, querida. Vamos lá, Marco? Aliás, agora é o Marcão, né? Assim, seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo. Veja, aqui está. Então, queridos, esse é o meu esposo. Pronto, o Jaziel. Ele é Jaziel. Assim nós encontramos o seu nome algumas vezes na Bíblia. Pois bem, queridos, eu até achei que hoje não seria possível o nosso encontro, mas ele mudou os planos, né, assim, para que a gente pudesse estar aqui nesse horário, que é o horário que nós temos separado, né, assim, para o Senhor, para estar com Ele, né, assentados à sua mesa, como filhos amados. Então, Ele também vai liberar, queridos. Eles foram levados ali, sua cidade destruída, seus muros, o templo de Salomão, né, em ruínas foi deixado, os utensílios levados por Nabucodonosor, né, assim, rei da Babilônia, há 70 anos antes desse momento aqui, e ali eles estiveram, né, todos esses anos. Esdras certamente nasceu no exílio, né, assim, e agora, em cumprimento à profecia, né, assim, quando eles eu penso que nem acreditavam mais, né, assim, Deus vai cumprir como prometeu, amém? Suas promessas são fiéis e verdadeiras, queridos, né? Nós vamos encontrar ali em Atos, no capítulo 7, no capítulo 6, perdão, é que eu estava lendo quando acordei. Estamos nessa rota, num outro propósito, e nós vamos chegar lá, amém? Em nosso propósito. E diz que Abraão, ele não recebeu o espaço nem de um pé, né, assim, na terra que foi dada a seus descendentes. O que ele recebeu foi a promessa. E foi nisso que ele acreditou, sabe? E que vai se cumprir, né, muitos anos depois. O Senhor, quando disse a ele, chegou a dizer que eles passariam, queridos, 400 anos, como de fato aconteceu. 430 anos no Egito. Não foi assim? Mas que o Senhor os tiraria de lá, como tirou, através de Moisés, né, assim? E que daria a eles aquela terra, né, na qual ele era peregrino, sabe? E com isso nós aprendemos muito, sabe? Porque a gente é muito limitado, assim, né, ao agora, né, assim, ao terreno, né, ao humano, sendo que as promessas de Deus, elas são sim para nós hoje, né, assim, é por isso que precisamos ser fiéis um pouco, né, que não é pouco. Jesus diz que é 100 vezes mais só nessa vida, sem falar, né, assim, da vindoura. Mas veja que esse conhecimento é eterno, né, assim, é para a eternidade. Nós estamos alimentando aqui o nosso espírito, amém? É o nosso espírito, é essa palavra que vivifica o nosso espírito, que dá vida ao nosso espírito, a vida do céu, amém? Pois nós somos cidadãos do céu, não somos do mundo, não é assim? Então vamos lá? Então, aqueles que, como o Senhor diz, queridos, você imagina isso se cumprindo, isso foi dito, e vai como que nação, né, assim, vai liberar, assim, o povo para voltar? Pois bem, está aqui, ó. Quem quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és mandado da parte do rei, né, assim, um rei pagão, ali, né, assim, é por isso que Jesus disse, e é verdade, nada, queridos, acontece sem a permissão do seu Pai, amém? Então, és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, certamente, eram os principais ali, né, no império da Babilônia, além, né, ali que cercavam Artaxerxes, de tudo ele fazia aconselhado. Todos os reis tinham, né, como a Bíblia orienta a todos nós, conselheiros, não é? Então, és mandado da parte do rei, dizendo Artaxerxes, e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus. Veja, não era o seu, né, assim, mas com todo respeito, nós louvamos desde ontem, né, louvamos a Deus por esses, né, assim, que ainda que não faça de Deus o Senhor da sua vida, respeitam, né, assim, a Deus e aqueles que assim o fazem, né, assim, eles certamente serão muito abençoados por isso.
Então, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. Amém? Glória a Deus, queridos. Aquele livro achado, né, assim, no tempo de Josias, né, assim, há muito esquecido ali, desprezado, né, assim como muitas das nossas Bíblias em nossas prateleiras, né, assim, muitas vezes aberta no Salmo 91, mas não aplicada, né, assim, em nossos dias, né, ela estava ali, amém? Mesmo longe de Jerusalém, o templo já nem existia mais, né, assim, mas foi guardada ali, né, com a vida de Esdras, não é? E até hoje não é diferente, amém? Você é um depósito, amém? Um tesouro, de Deus. E é aqui, ó, que nós vamos enchendo, né? Esse bom depósito do nosso coração, né? Que na terra você seja conhecido, né? Como um dispenseiro dos mistérios de Deus, como disse Paulo, seja como um depósito, um tesouro de Deus. Pois a boca fala, é assim que é, queridos. Do que está cheio o coração, é assim que nós funcionamos, né? Então, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente, repara, espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Tanto Ciro como Dário disponibilizou ali a tesouraria real, sim, né? E Artaxerxes também. Veja, para levar, e não foi pouca coisa que a Bíblia vai descrever o quanto, queridos, foi ofertado, veja, voluntariamente para a reconstrução aqui do templo. Ora, prata, ouro, que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim, a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, de seu Deus, a qual está em Jerusalém, né? Ali destruída por Nabucodonosor. Agora, portanto, olha só, queridos, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros e as suas ofertas de manjares e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Queridos, todas as vezes, né, assim, que nós recebemos ou respondemos, né, assim, dispomos, né, assim, o nosso coração a responder a Deus, né, assim, a correspondê-lo, não é? Nesse amor, né? Que é incondicional por nós, né? E assim, cumprimos, né, a nossa missão. O Senhor vai disponibilizar todos os recursos necessários, né? Assim, o Senhor não nos pede nada, né? O que é que você tem na mão, Moisés? Enquanto ele estava ali só reparando na sua incapacidade, né? Assim, ele falou, eu não sei falar, eu não sou eloquente, não sei falar bem, não é? Embora ele fosse, né, versado, mas ele não tinha esse e para um líder isso é crucial, né, assim, enquanto ele tanto que chegou ao ponto de o Senhor dizer, Moisés, quem fez a boca do homem? Eu serei contigo, homem. Mas de tanto ele ali, né, se limitar, enfim, mas veja o que Deus diz, o que é que você tem na mão? Diz para mim. Ele ali é só um pastor de ovelhas, queridos, mas Deus nunca precisou de mais do que isso, né? Que dizer de Davi e daquela pedrinha, né, assim, que derrubou o gigante, né, garantindo a vitória para todo Israel, né. Então, eu tenho uma vara, um pedaço de pau, queridos, e foi com ela que ele abriu o mar vermelho. Veja, é a bênção do Senhor que enriquece, né, assim. Então, mas o que nós vemos aqui é que toda vez que nós nos voltamos para Deus, para viver o que Ele tem escrito a nosso respeito, o culto é estabelecido. Você reparou? Lembra lá no tempo ainda de Ciro, quando se começou assim algo, porque o texto vai e vem, queridos, ele vai até lá, nos leva até papapá, daí ele volta e retoma e vem de novo, sabe? Com mais informações, né? Assim, até porque é um período grande, né, aqui de tempo. Mas vocês lembram, ontem, o templo ainda não havia sido construído, mas assim que eles chegaram lá, eles restauraram ali o altar e o culto,
né, assim, que era ali o sacrifício. É por isso que ele vai citar aqui, né? Inclusive, Dário disse isso, que deveria ser dado a eles todo esse necessário para que o culto acontecesse como a Bíblia ordena, né, assim, na lei, de manhã e de tarde, todos os dias, continuamente, né, assim. Então, daí a importância do que nós fazemos aqui. Precisamos todos os dias, né, assim, fazer reparo nessa casa que hoje somos nós, amém? Muitas vezes em ruínas, né? Mas que se nós repararmos todos os dias, isso não vai acontecer. Ela precisa de cuidados, assim como a nossa casa. Você limpa, como no tempo de Ezequias, né? Tirar toda aquela imundície para fora, que é o lixo, né? Assim como nós fazemos em nossa casa. Sigamos. Então, ele disse que diligentemente com esse dinheiro comprasse essas coisas, né, assim, que eram os novilhos, os carneiros, tudo para que o culto acontecesse como devia. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer. Olha aqui, queridos. Quando Deus... queridos, esta é a bênção de Deus. Veja, ele dispôs o coração desse rei a tal ponto de ele disponibilizar tudo isso e ainda dizer assim, ó, também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazerdes do resto, ou seja, foi mais que o bastante. Amém? Transbordou, né? O que vocês bem, ou seja, vai sobrar, nem assim? Então, o que vocês bem parecer a vocês fazerem, façam. Ó, bem parecer fazerdes do resto, da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus, ó, do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém, sim. Assim como Ciro, Dário, Artaxerxes também vai lembrar da importância dos utensílios que foram levados, tomados, roubados por Nabucodonosor, né? Queridos, quando o Senhor restitui, né, na nossa vida, não pense você que ele se esquece do que lhe foi tomado, viu? É restituído cada um deles. Lembra? Foi levado até em 3 levas, não foi? Foi levado tudo. A Bíblia não registra, ela tira de cena a arca. Mas sobre os utensílios, que eram muitos, né, assim, muito valiosos, não só porque eram de ouro, mas pelo seu significado, né, assim. Foi por isso que o Império da Babilônia, né, assim, porque ele ousou. No caso ali, a Babilônia permanece aqui, mas agora é a Pérsia que domina, reparou? Todos esses reis, Ciro, Dário e Artaxerxes, são reis da Pérsia, que naquela noite que Belsazar, que era filho ali, que já não é mais Nabucodonosor, nós estamos falando de um período grande aqui, né, 70 anos, quando ele usou ali os utensílios, não foi assim? Nós vamos ver isso lá em Daniel. Naquela mesma noite, o Senhor tomou dele a autorização, que é a autoridade, o poder, né? Assim que é dado a todos os líderes, né? Assim, e todos são estabelecidos por Deus. E recebem de Deus uma autorização para servir. Os que assim fazem estão a serviço de Deus, para o bem, né? Seja qual for, se é um governador, um vereador, um prefeito, né? E cada um há de prestar contas. Agora, muitos, né, assim, usam do poder e da autorização, da autoridade de Deus, né, ao seu bel prazer. Não foi assim que fez Jeroboão? E grande foi o preço que ele pagou por isso. Tá, queridos? Não pense, como disse Naum, porque Deus não executa a sua sentença imediatamente, que ele não vai fazê-lo, ou que ele não está vendo, ou que ele se esquece. Amém? Então, os utensílios, Artaxerxes lembrou, eles precisam ser devolvidos, né, assim, colocados ali no seu devido lugar, não é? E tudo mais que for necessário. Ele lembrou de tudo isso, mas disse, olha, tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus. Veja, essa é uma carta ali autorizando Esdras a fazer tudo isso com a autoridade. Veja, e aqui, queridos, ele está a serviço de Deus, porque ele está usando da autorização que Deus deu a ele para reinar sobre todos os povos da terra, no caso aqui, né, do Império Babilônico, inclusive sobre o povo de Israel, a serviço de Deus. Deus chegou a chamar Ciro, o primeiro, de seu servo. E ele diz, ele reconhece isso. Lembram que ele diz, Deus me deu a autoridade sobre todos os reinos da terra. Ele reconheceu a soberania de Deus.
Quem não fez isso foi Nabucodonosor. Lá em Daniel nós vamos ver como foi que ele aprendeu. Da maneira mais difícil, que é Deus que reina. Amém? E tem o controle de todos os reinos da terra, não é assim? Então, tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-los da casa dos tesouros do rei. Queridos, da sua própria fazenda, né? Como foi dito de Ezequias. Ou seja, do seu tesouro particular. Pense a que tal ponto chegou Artaxerxes. Glória a Deus por isso. É para mim que eu tenho, é por isso que eu tenho para mim que é ele, né? O esposo de Esther. Não é assim? Mas a gente fica confusa porque tem tanto Artaxerxes 1 e se tem o 1, tem o 2, não é assim? São livros, inclusive nos escritos antigos, né, assim, ou na Bíblia hebraica antiga, Esdras e Neemias é um livro só. Ao que tudo indica, escrito pelo próprio Esdras, como crônicas, né? É um livro só, que vem logo na sequência, né? Quando nós terminarmos Esdras, Neemias e depois Esther. Ou seja, eles registram esse mesmo período, só que não, tipo assim, né, ao mesmo tempo, né? Assim, então vamos lá. Sei que ele conheceu a Deus, né? Através, né? De Esdras, de Neemias e de Esther. Então vamos lá. Eu mesmo, veja, ele vai disponibilizar tanto o seu tesouro e diz eu mesmo, o rei Artaxerxes, tudo isso é a carta, queridos, que ele mesmo escreveu. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Assim como Dário, não foi assim, disponibilizou os tributos, o imposto daquela região para o culto, inclusive para o pagamento dos trabalhadores da obra, e que fosse feito pontualmente. A Bíblia diz que assim aconteceu. Não foi? Levou anos, tá, querido, para reconstruir. Então, aí aqui ele põe, até 100 talentos de prata, nós estamos falando de toneladas, né, assim? Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite, uma curiosidade, certamente era muito precioso. Enfim, e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino, ou sobre o reino do rei e de seus filhos. Dário pede oração, né, assim, quando ele fala do culto, e que se faça orações tá aqui, orem pela vida do rei e de seus filhos, né, assim, disse Dário. Glória a Deus. E aqui Artaxerxes demonstra um temor, né, assim, um respeito a Deus, e também sabe, né, que disso depende a sua própria vida e a de seus filhos. Isso é conhecer a Deus, né, queridos? Não no sentido de ter medo, nada disso. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, e essas eram as suas funções, não eram só músicos, né, como a gente, né, muitas vezes pensa, porteiros de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Sim, queridos, eles foram liberados dos impostos. Sim, todos esses aqui que estavam a serviço aqui da casa de Deus, da sua construção, todos os levitas, a tribo de Levi, eu acho tão lindo, Deus fazendo valer, sabe, validando, legitimando, fazendo funcionar a sua lei, mesmo em tempos como esse. Você entende, querido, como é tudo o que nós precisamos fazer quando nós nos voltamos para Deus de todo o coração, assim, para procurar saber de Deus o que Deus quer de nós, sabe, assim, reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos, em tudo que a gente faz, sempre consultando a Deus, pedindo o seu conselho, a sua orientação, a sua direção. Queridos, o que é disponibilizar? O céu se move, amém? Ele se movimenta a seu favor, e não importa se você está na Babilônia, para começo de história, não era nem vontade de Deus que a gente fosse, certo?
mas muitas vezes nós somos encontrados ali, até amargando consequência, não foi assim o caso das nossas próprias escolhas e decisões. Mas veja, até lá, se nós nos voltamos para Deus, a boa mão de Deus é sobre nós. Veja, Ciro, Dário e Artaxerxes, reis pagãos, eles sempre falam, não se refere a Deus como o seu Deus, é o seu Deus, entende? Mas aqui estão a serviço de Deus, a favor do seu povo, né? Aos levitas, lembra? É a tribo separada por Deus entre os seus irmãos, para servir os seus irmãos, que não recebem herança, terra, posses, digamos, tinham as cidades dos levitas, ou seja, eles, mas Deus era a sua porção, eles eram sustentados por Deus, eles não tinham, como a gente poderia dizer hoje em dia, de uma maneira muito rasa, né? Assim, eles não trabalhavam fora, eles não tinham salário, porque eles trabalhavam muito, amém? Né? Mas estavam ali servindo a Deus no templo, né? Assim, e muito era o serviço, querido, muitas eram as funções, e isso eles faziam, né? Assim, 24 horas por dia, e a sua porção era o Senhor, ou seja, da porção dada a Deus, ofertada a Deus, ou seja, as primícias, o melhor da terra, amém? Era o seu salário, era ofertado a Deus, e era assim que eles eram sustentados, o dízimo, as ofertas, tá entendendo? E aqui você vê, o rei, ele sabia disso, ele nem conhecia a lei de Deus, e talvez a conhecesse, né, assim, em partes, por causa de Esdras, né, assim, mas veja, ele falou assim, olha, não vai cobrar imposto deles, viu, pedágio, essas coisas, não vai impor isso a eles, não. Ele lá sabe, mas estava, está entendendo, queridos? Então, que o Senhor nos ajude, amém? A estar ocupados, né, assim, a gastar e se deixar gastar, né, assim, a investir a nossa vida. A Bíblia diz que, eu te agradeço, Senhor, ele vai lembrando, né, pedacinhos assim. Como é feliz, querida, aquele que investe a sua vida em Deus, né, assim, que não quer escrever o próprio destino, viver a própria história, que é o que nós temos ouvido por aí, né? É o discurso mundano, terreno, humano, né, de uma humanidade caída, né, assim, e que precisa se voltar para Deus, né, assim, para conhecer a verdadeira vida e a verdadeira felicidade. Então, aí ele segue, pense numa carta, tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuísse, ou seja, ele considerava Esdras sábio, né, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, né? A todos os que sabem as leis do teu Deus, de teu Deus, e ao que não as sabe, que las façam saber. Até Esdras, queridos, quando passou a conhecer este livro, a conhecer a lei de Deus, ele entendeu a importância de que todos a conhecessem, nem assim? Há quantas constituições, inclusive a nossa, que estão querendo mudar, e muitas já mudaram, né? Inclusive em países predominantemente, ou que nasceram cristãos, protestantes, né? Assim, mudaram também, mas muitas das leis, muitas das constituições são baseadas na Bíblia, na lei de Deus, né? Nós passamos por ela na sua riqueza de detalhes, né? Assim, nas suas inúmeras cláusulas, né? Assim, e são numeráveis, porque, né, assim, o Senhor assim simplificou, não é? Mas veja, ele disse a Esdras, né, olha, você é sábio, nomeia, e o Senhor sempre teve, eram os reis que faziam isso, agora eles não tinham reis, estavam voltando para sua terra, e aí, quem vai julgar, né, assim, eram os reis, antes dos reis, os juízes, né, Débora foi uma delas, viu, a Bíblia não faz acepção de pessoas, que, né, foi juíza em Israel, né, assim, nossa, que até a guerra foi, não é? Glória a Deus, e para ensinar o povo, né, e para julgar o povo, mas eram pessoas que precisavam conhecer a lei de Deus, né, assim, todo aquele que não, aí ele ainda aqui, olha, veja isso, queridos, todo aquele que não observar a lei do teu Deus, tá, do mesmo, a lei do teu Deus e a lei do rei, claro, a lei do, né, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Veja quantas coisas, querido, veja, aquele que não observar, ou seja, não aplicar, né, assim, a lei do teu Deus, ele coloca em primeiro lugar, queridos, em primeiro lugar, depois ele coloca a sua, que no caso é a do império ali, como a carta. Isso aqui é uma autoridade, é um decreto, é uma lei que ele está baixando, certo?
Então, ele coloca a de Deus em primeiro lugar. Olha o respeito, a submissão, né, a Deus. Ele coloca a de Deus em primeiro lugar, a sua em segundo, e diz, olha, quem não observar, quem não respeitar, né, assim, quem não aplicar a sua vida, que seja condenado ou à morte, aí vai depender ali do caso, né, assim, ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Queridos, nós vemos isso acontecendo quantas vezes? Confiscação de bens, não foi o que aconteceu? Nabucodonosor foi o que ele fez? Prisão, quantos reis, inclusive, né, assim, Manassés foi levado lá amarrado, né, assim como um animal. Aí ali ele reconheceu que Deus, não foi? Ali se humilhou, orou ao Senhor, o Senhor o trouxe de volta e o restabeleceu em seu trono. Não foi assim? Já outros, tá entendendo? Então veja que a lei de Deus é para o homem, né? E quando nós não a observamos, né, assim, o que é que acontece conosco? Ou morte, seja física ou espiritual. E quantas vezes física, né? Assim, que quantos morrem na flor da idade, né? Assim, por viver uma vida completamente desregrada, né? Assim, completa. Mas veja, morte, mas o que mais me chamou a atenção foi desterro, ou seja, uma completa, né? Assim, como a confiscação de bens e a prisão. É o que acontece, queridos. Quantas vezes aprisionados, né? Assim, talvez não há nada, né? Mas quantas celas, né? Quantas prisões. E como nós podemos entender isso? Por exemplo, Paulo, né? Quantas cartas ele escreveu em cadeias, né? Assim, mas não estava preso, não é? E por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, à pregação do Evangelho. Quantas vezes açoitados e preso ali, mas não estava preso, né? E quantos de nós no mundo aí, né? Falando dos mundanos, dos terráqueos, né? Queridos, nós somos sim extraterrestres, né? Não somos desse mundo. Pois bem, que se consideram tão livres, né? Assim, presos em cadeias, né? Em prisões da alma, né? Assim. Pois bem, não vou aqui citar nomes, mas existem várias, não existe? É por isso que Paulo vai dizer, quando ele fala sobre a guerra espiritual, que é real, muito mais real do que esse mundo aqui que vai passar, né? Assim, ele fala, os nossos métodos, eles não são humanos, porque as nossas batalhas não são, né? Assim, então, elas são espirituais, né? Então, bendito, aí ele vai terminar dizendo, seja o Senhor, Deus de nossos pais. Agora é Esdras, amém? Aqui termina o decreto, o edito, a carta de Artaxerxes na íntegra, amém? A registrada aqui na Bíblia, Esdras certamente, né, como um bom escrivão que era, ele, né, fez questão de deixar escrito. Então, bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo, olha aqui, queridos, moveu, olha a palavra, né, que o Senhor nos ajuda. Pronto, moveu o coração. É um carro, querido, aqui no estacionamento, vai passar. Então foi deste modo, né, como nós lemos na carta, que moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Poderosos, queridos, eram eles, né, assim, em toda a terra ali, né, que reinavam sobre todos os povos naquele período. Então foi dessa maneira, desse modo, bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornamentar, né, assim, no sentido de tudo o que era necessário, né, assim, para a sua reconstrução e funcionamento. A casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu a mim a sua misericórdia perante o rei, os seus 7 conselheiros, né, e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo, como ele estava autorizado. E é assim, queridos, é por isso que nós buscamos ou procuramos, buscar é procurar,
nem assim, Maria Vânia, querida, nem assim, o favor do Senhor. Porque é diante de Deus, né, que nós precisamos encontrar graça, né, assim, a aprovação. É diante dele que nós precisamos fazer o que é reto, ou seja, o que é certo, bom e verdadeiro, né, como foi dito de Josias, porque é ele, primeiro ele, né, assim, e depois. E por que então, né, queridos, nós muitas vezes até com a própria saúde, né, ou seja, investimos todos os nossos recursos, energia, tempo, né, assim, para buscando a aprovação das pessoas, né, assim, para agradar as pessoas, até em detrimento, né, assim, de Deus, desagradando a Deus, mas para agradar as pessoas. E aí nunca alcançamos, né, o bem que nós tanto procuramos. Por quê? Porque ele está em Deus. Deus faz até, queridos, como se vê aqui. Quantas vezes nós encontramos, né, um terreno inimigo, um rei pagão, né, favorável, de uma maneira assim, não foi? Sem reservas, né? Ali completamente a serviço de Deus. Se colocando, veio o rei mais poderoso da terra. Não foi assim que Nabucodonosor se achou? Perdão, é a pressa. Nabucodonosor se achou, achando que era, né? Ai, queridos, quantos estão aí, não é? Fazendo os próprios deuses. Foi assim que os judeus mesmo, quando se desviaram de Deus numa das inúmeras vezes, façamos para nós deuses que nos leve de volta ao Egito, né? Assim, e assim rejeitando a Deus em seu coração. Tudo porque 40 dias não puderam esperar. Moisés estava no monte lá pagando o preço em jejum e oração, recebendo de Deus a lei, né? As tábuas da lei, onde Deus escreveu com o seu próprio, Deus ali escrevendo, né, um futuro para eles, né, assim, com o seu próprio, imaginando a caligrafia de Deus, porque diz que ele escreveu com o seu próprio dedo naquelas pedras que foram quebradas, porque eles, né, assim, não honraram a aliança com Deus. Porque assim, Moisés não sabemos o que aconteceu com ele. Tá lá no livro de Atos, né? Então é o que nós fazemos, queridos, né? Por isso muitos sofreram no deserto, porque, né, muito murmuravam, ou seja, se voltavam contra Deus, né? Então, nós ainda estamos para descobrir que Deus nos dê, amém? Esse ânimo, essa disposição, né, de se voltar para Deus com inteireza de coração, sem reserva, sem duvidar, e depositar nele a nossa confiança, amém? Queridos, eu gostaria tanto de concluir a nossa leitura de Esdras hoje, né, assim, muito, muito mesmo. Até porque nós precisamos, não é? Seguir viagem. E vejamos, ainda são. Mas eu preciso ir. Eu coloquei pela fé. Eu esperava que meu esposo fosse demorar um pouco mais a acular. Mas ele já voltou e aí nós já vamos precisar sair novamente. Temos alguns assuntos a resolver. Precisamos aproveitar que ele está de folga. Ontem estive mas não é sobre mim o que me acontece, amém? Oi, Gleice. Nossa, por que nós vamos encontrar o jejum e o que nós gostaríamos? A gente sempre lembra do jejum. Vamos ler o capítulo 8 também? Aí amanhã a gente conclui no 9 e 10. Ai, Jesus. Tudo bem, querida, a gente voltar amanhã. Que teoricamente a gente começa a ler, começa a orar e conversar e de repente, assim, eu preciso muito ir. E aí quando a gente começa, a gente vai até o fim, a gente não, né, não para no... Ai, Jesus. O capítulo 9 é uma oração, a gente ama, né, assim, quando a Bíblia registra as orações que foram feitas. E aí já termina no capítulo 10, né, assim? Ai, quero tanto honrar a sua atenção, seus ouvidos espirituais atentos, né, assim? São estes os cabeças de famílias
com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Sim, nós temos aqui, não como aquela de ontem, ontem o Senhor nos deu tanta graça, não foi? Nós lemos um capítulo com 70 versículos, né, com aquela lista, né, tão importante, né, queridos, que nós estejamos, amém? Nesse CEF, nós temos até um aqui, simbólico, né, assim, que a gente muito valoriza, pois sabemos que diante de Deus tem um livro, tem um CEF, né, um memorial com o seu nome, amém? O nome daqueles, está lá em Malaquias 3, nós vamos chegar lá, o nome daqueles que honram a Deus, que amam o seu nome, e está diante de Deus, ou seja, de toda, ele faz questão que esteja diante dele. Como você acha que essa pessoa é tratada? Malaquias diz, né, como um pai ao filho obediente, e é ali que está o tesouro peculiar, ou seja, particular de Deus. E é lá também que está escrito que você é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E que vai chegar um dia que todos vão ver e chega. Amém? Tanto aqui, né, assim, como aquele grande dia em que as pessoas vão conhecer quem são os filhos, os verdadeiramente, né, filhos de Deus. Sim, porque o trigo são os filhos do reino, enquanto que o joio é Jesus que diz, são os filhos do maligno, amém? Então, que nós estejamos numa lista como esta, amém? Nos livros de Deus, dos filhos de Finéias, ele começou bem de lá, certo? Dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus. Ele vai citar, e aí vai dizer qual é o descendente, certo? Dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, a Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens, né? Ele é um escriba, né? O seu trabalho é registrar nossa, que demais! Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraía, e com ele 200 homens. Esses foram, queridos, os que subiram com ele, comigo da Babilônia. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaze, é o nome do meu marido outra vez, sim, foi tirado da Bíblia. A mãe grávida e o pai sonha, e o Senhor mostrando na Bíblia o nome. Agora, nós temos tanto com 2A como com uma só, que é o caso dele, né? O filho de Jaze, pelo jeito era bem comum, né, na Bíblia. O filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Já estamos terminando. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Já terminando, dos filhos de Asgade, eu amo isso não, porque a gente encontra no filme, dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, sim, os atrasadinhos, pois bem, últimos a chegar, seus nomes eram estes, ainda coloco o nome dos atrasados: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Termina aqui essa lista das famílias. Veja, esses são os chefes das famílias, das casas, né? Mas aqui você tinha mulheres, crianças, né, assim, idosos, né? Então, dos que subiram com ele, ajuntei-os, olha isso, queridos, eu amo essa parte. Ajuntei-os perto do rio que corre para Ava, ou a Ava. E sabe o que quer dizer? Eu gosto muito, no meu particular, né, no meu secreto, eu gosto muito de ler, começar, porque eu vou sempre comparando com várias versões, os pedacinhos, né, que me chamam a atenção, até para deixar aqui. Por isso eu te convido a seguir o pedacinho da Bíblia, essas pérolas, né, para o bom tesouro do nosso coração. A James, que é a Almeida na versão inglesa, é claro que eu leio em português, certo? De 1611, a pedido do rei James, por isso levou esse nome. Pronto, ela é, nossa, e aí ela coloca entre parênteses ali, o que quer dizer Ava, né? E já tem, queridos,
essa Bíblia que Deus nos deu, onde todos os nomes traz a definição, e é por isso que eles não estão por aqui por acaso, eles carregam um significado que dá luz ao texto, ao contexto, né? Assim, no caso Ava, na James, quer dizer amor. Acredita? Sim. Então ele vai juntar o povo ali, na beira desse rio, né? Assim, o que acontece ali é tudo de mais importante, é o que está escrito aqui, ó. Então, ele ficou ali perto do rio que corre aqui para Ava, depois vem, enfim, Amor, certo? Amor é o nome do rio, queridos. Na Babilônia, sim. Queridos, onde ficamos acampados 3 dias. Repare no detalhe do texto. Onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Ou seja, como você acha que ele fez essa lista? Foi passando revista, não foi assim? Foi ali se organizando para partir. Eles estão aqui na véspera, né, digamos assim, da viagem, estão se organizando para viajar. Então, quando ele faz essa revista, ele faz essa lista que nós acabamos de ler, com todos os nomes de todas as famílias que voltaram ali, de cada casa e tal. E aí ele repara uma coisa: não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, não tinha levita, enviei Eliezer, Ariel, Semaías e Eunatã, Jaribe, Eunatã, de novo, que de certo era outro, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também, ali, chefe, né? Como também a gente, aqui é línguas estranhas, amém? Joiaribe, amém? Nossa amiga, porque são nomes diferentes, né? E a Eunatã, que eram sábios, olha só, ele vai escolher esses aqui, né, com a sabedoria de Deus, que Deus nos dê, né, queridos? Enquanto estamos aqui numa missão, vai sempre ter Bezalel e Aholiabes, amém? Aquele que está à frente, muitas vezes é nós, né? Como também Aholiabes, que são aqueles que ajudam, que Deus coloca para ajudar. Outras vezes somos Aholiabe, né, assim, ajudando a Bezalel naquela missão, né, assim? Então ele vai escolher esses homens porque eram sábios. Enviei-os a quem? A Ido, chefe em Casifia, que certo é uma localidade ali, certamente como existe hoje, sei lá, em Nova York, tem uma comunidade de judeus, né? Pronto, ou de asiáticos, né? Como no caso ali de São Paulo, enfim, né? E lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer, veja, expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Casifia, para nos trazerem ministro para a casa do nosso Deus. E assim, ele viu que precisava, né? Eles não foram achados ali entre os que estavam voltando com ele, ministros para a casa do nosso Deus. Veja como ele fala, né? Me enviem, né? Assim, ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus. Olha a boa mão de novo aqui, amém? A boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias. Amém? Com os seus filhos e irmãos, 18. Porque era a sua casa. Lembra que era assim os turnos? Eles tinham o mês, né, assim, para lhe se apresentar, né, no seu turno. Não foi assim que o anjo falou com Zacarias? Era a sua vez, lá no Novo Testamento, né? Que ele estava ali servindo, ele era da tribo, né, de Levi, veja quantos séculos depois, né? E foi no seu turno, na sua vez, que ele estava servindo ali, representando a sua casa, que é o que nós fazemos aqui, amém? Que o anjo falou com ele. Não poderia ter sido outro dia? A Bíblia fez questão de dizer que foi nesse dia, amém? Então, e a Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20. Mas esses, e dos servidores do templo, que Davi, olha isso, queridos, glória a Deus, ela só podia ser. Letícia, que o Senhor abençoe Gabriel, amém? Estamos orando por ele. Então, e dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Claro, é por isso que a gente faz questão. Ai, meu Deus, nós ainda precisamos anotar o seu nome, né? Como fazemos de costume.
Nem assim, nominalmente. Nominalmente. Paulo certamente reparou nesses detalhes, porque ele sempre faz questão, no final das cartas, de citar nome por nome, de agradecer, né? É bíblico, por isso nós assim fazemos. Amém? E o Senhor já nos lembrou ontem da importância de ter ainda descendentes, né, assim, dos servidores do templo, da época de Davi e de Salomão, que o Senhor preservou e guardou, como sempre o fará, porque sempre haverá um remanescente fiel. Amém? 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Amém? E aqui está a minha parte preferida do livro de Esdras. Amém? Então, apregoei ali, onde? Lembra de Ava? Apregoei ali um jejum. Não corre não. Ai, queridos. Apregoei ali um jejum. Lá na James é um dia dedicado a jejum. Eu me apropriei dessa expressão que a gente usa muito, né, no ciclo de oração. Um dia dedicado a jejum. E aqui nós vamos encontrar o menor jejum da Bíblia. A Bíblia vai citar vários jejuns, vários tipos e tempos, né? Assim, Daniel, 3 semanas, 21 dias, nós vamos chegar lá. Esté, 3 dias e 3 noites, sim. O jejum pode ser tanto de dia quanto de noite. Jesus disse, não sei o que lá, papá, não sei o que, o dia não tem 12 horas? Sim, 12 horas, a começar do nascer ao pôr do sol. Independente se é ocidente, se é oriente, que a gente sabe que o calendário é diferente, dia é dia, noite é noite. E um dia tem 12 horas. Nem assim, e uma noite tem 12 horas. Quer jejuar de noite? Sim. Não vale depois da meia-noite, quando você já está dormindo, né? Tem que começar de 6 da tarde. Ou de 5, aqui em Natal, que começa a anoitecer, o pôr do sol aqui é 5 horas. Diferente de Palmas, no Tocantins, que é de 6 horas. Nem assim? Então tem que começar de 6 da tarde, normalmente, né? Assim, se bem que lá no Acre também é diferente. Enfim, independente. Pronto, a Gleice tá em Barcelona, na Espanha. Na Espanha tá 4, 5 horas à frente, né, Gleice? Aí que horas são agora? Como Cesaltina, que tá em Angola, parece que também são 4 horas, né? Assim, Cesaltina. E tem determinados períodos no ano, aqui na Espanha, tipo 9 da noite, né? Assim, Gleice? 9 da noite é dia? É dia. Então, independente, entendeu? É do nascer ao pôr do sol. O sol se pôs, lembraram de Davi entregando o jejum, chegaram com ele, né? Ele estava ali de luto, de jejum, e aí deram pão, ele recusou. Aí, tendo o sol já posto, ou seja, ele estava jejuando de dia, tendo o sol já posto, aí ele jejuou. Ou entregou o jejum, perdão, é a pressa. Amém? E aí ele entregou o jejum. Então, entendeu? Deixa o sol se pôr, espertinha. Não é assim? Então, nós vamos encontrar aqui o menor jejum da Bíblia. Não é assim? Que foi um dia dedicado ao jejum. Ou seja, foi um jejum de 12 horas. Mas pensa um jejum eficaz. E nós precisamos jejuar, viu? Lembra lá? Jesus explicando sobre fé. Você pode ter uma fé que... Nós estamos falando aqui de tamanho de fé, tá? Porque fé basta um grãozinho de mostarda, né? É um depósito, é um investimento. Você pôs ali, era só um tantinho de azeite assim, e foi suficiente para encher todas aquelas vasilhas que ela ainda disse, me dê, não tinha mais vasilha. Pagou a dívida e viveu do resto, fez um negócio, amém? Aquela viúva. Então não é sobre isso, mas Jesus está dizendo, olha, sua fé é capaz de transportar esse monte bem aqui para lá. No sentido figurado, certo? Ou seja, você é sim. Mas, isso ele vai dizer, que eles entre uma coisa e outra, tá lá em Mateus. Tá gravado e eu não... Ai, me ajudou nisso por mim. É pérola pro seu coração. Siga o pedacinho da Bíblia, amém? Tá lá, queridos. E por que isso é importante? Veja isso. Antes de Jesus dizer isso, os discípulos têm passado um vexame e não conseguem curar aquela criança, que eu acho até que eles nem perceberam que era demônio. Sim, nem tudo é demônio, mas muito é demônio, viu? E você vai ver nos sinais, né, assim, que acompanharam o ministério de Jesus, muitas curas, e assim, e muitas pessoas endemoniadas foram libertas. Sempre tinha um endemoniado por ali. Mas tá, detalhe. Aí, o pai daquela criança, né, assim, que ao que tudo indica, parecia que era epilepsia. Nós estamos dizendo, tá entendendo? Naquele caso, quando Jesus olha para a criança, ele vê que é um demônio. E ele manda sair. E o demônio sai, a criança volta ao normal. Ela se jogava na água, se jogava no fogo, ou seja, quando ela, claro, não tinha domínio, né, do seu próprio corpo. Tá certo. Aí os discípulos em casa, em particular, perguntam para Jesus, vem cá, mas por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio, né? Aí Jesus fala o que eu acabei de dizer sobre fé, né, assim? E em seguida ele fala, mas, pronto, você
A sua fé é capaz de fazer tudo isso aqui. Mas esse tipo de demônio, não sai. Ou só pode, está escrito exatamente assim, só pode ser expulso com oração e jejum. E queridos, eu nunca comento, nós estamos aqui, né, mas no pedaço, não é eu falando, é o que a Bíblia diz, então, é o texto bíblico e a referência bíblica e só. Mas nesse, foi necessário, né, precisei dizer que esse pedacinho da Bíblia já não está mais. Em várias versões, você não encontra mais a Bíblia. Eu sugiro até você procurar. Se eu não me engano, é o 17, Mateus 17, 21. Vou deixar aqui no pedacinho da Bíblia, amém? Vamos seguir o pedacinho da Bíblia. Vai estar aqui. Eu sei que é o versículo 21 e, se eu não me engano, é o capítulo 17, amém? Você já não encontra mais em várias versões da Bíblia. Procure na sua e vê se você encontra, ela foi ocultada ali. Por que será? Porque aqui está o segredo. Veja, a oração e o jejum é colocado lado a lado por Jesus, quando ele explica o jejum, ou a importância desse princípio, que é espiritual. Amém? Então, nós vamos encontrar Esdras aqui, olha, eles iam viajar, mas por que será que ele então vai apregoar esse jejum? A Bíblia diz, por quê? Aqui, ó. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Amor. Amém? Sim, né? Sim, vamos lá, senão a gente não continua. Para nos humilharmos, sim, é um ato de humildade. Para nos humilharmos perante o nosso Deus, para a oração, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e repara nisso, queridos, e para tudo o que é nosso. Sim, ele estava falando das suas propriedades, dos seus bens. Era uma viagem de mudança com tudo o que eles tinham, inclusive toda essa riqueza, toneladas e mais toneladas que estava ali, inclusive os utensílios preciosíssimos do templo, que foram devolvidos e que eles estavam carregando. Você imagina que caravana era essa? Era um exército? Não, eram mulheres e crianças, e ovelha, e cachorro, e velhinho, e você está entendendo? Pensa numa caravana vulnerável e com uma riqueza, tudo o que eles tinham. Nem assim? Pois bem, e sabe por que ele apregou esse jejum? Ele vai dizer, porque tive vergonha. Lembra dos sacerdotes envergonhados, queridos? Porque não se purificaram, né? A toda pressa, como era o caso, né? Ou, enfim, demoraram. Tá aqui, ó, tive vergonha. Na James, fiquei sem jeito. Fiquei sem jeito de quê? De pedir ao rei Artaxerxes, exército e cavaleiro, uma escolta armada, diz uma versão. Exército e cavaleiros para nos defender, e sim, dos assaltantes, sim, que eles sempre existiram, tá, queridos? Né? Assim, os piratas do deserto, né? Dos assaltantes ou do inimigo no caminho. Por quê? Por que ele teve vergonha? Em Cisaltina, por que ele ficou sem jeito de pedir? Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Veja, qual foi o propósito do jejum? Vamos viajar. Ele olhava para aquelas mulheres, crianças, o rebanho. Você imagina todo aquele ouro, prata, todos os utensílios, uma caravana completamente vulnerável. Lembra lá que eu disse para você guardar? Primeiro dia do primeiro mês, chegaram no primeiro dia do quinto mês. 4 meses de viagem, atravessando reinos e nações. Nem assim? Com toda aquela riqueza. Queridos, presa fácil. Nem assim? Qualquer um, você, no lugar dele, homem, me manda um exército. Não é assim? Um exército armado para, né, nos escoltar, porque, né? Mas aí ele se lembrou, ele estava pregando, não foi assim, todo aquele tempo para Artaxerxes estava ali completamente crente, né, assim, aí agora ele falou, não, fiquei sem jeito, tá entendendo, querido? Fiquei sem jeito, fiquei com vergonha de pedir para ele. Eu digo que Deus guarda, que a boa mão de Deus está sobre aqueles que... Lembra porque a gente foi lá no Salmo 91? Naqueles que se escondem, se refugiam nele, confia nele. Ele é proteção, escudo, segurança. Agora eu vou... Ou seja, ali a sua fé foi testada, a sua confiança em Deus também. Aí o que a gente faz? A gente jejuma,
que a gente não é bobo nada, você tá entendendo, queridos? Então, há níveis e níveis espiritualmente falando, tá entendendo? Tem demônios que você expulsa, vai com oração, você manda sair, sai. Agora tem uns, ó, espécie, casta, fala de um, por exemplo, a pombagira, né? A gente não tá aqui pra... Mas no mundo das trevas, né, assim, são coisas que a gente não procura saber, eu preferia nem saber disso, mas existem várias, né, assim, com vários nomes, é uma espécie, são espíritos imundos que atendem, é um tipo, uma espécie, ó, esse tipo, aí, ó, essa espécie, nesse nível aí espiritual, aí é só com oração e jejum. Os discípulos não jejuaram, não jejuavam, nem assim? Não foi a acusação lá dos discípulos de João? Eles jejuavam? Foi assim, por que seus discípulos não jejuam? Aí Jesus vai contornar ali a situação. Querido, nós tentamos tanto lembrar essa palavra ontem, não foi? Só agora saiu. Né? Mas enfim, então, filho, entendeu? Era o caso, você não acha? Era o caso. Você vai saber qual é o caso. E qual é o menor jejum da Bíblia? 12 horas. Ou dia ou noite. Amém? Se você está em Barcelona no verão, entendeu? Você vai até 9 da noite, né, Gleice? Não é assim? Agora como? Daniel jejuou comendo e bebendo, e nem por isso, né? O anjo chegou e disse, desde o primeiro momento que você começou a orar e jejuar, eu vim em resposta. Tá entendendo? Mas vamos seguir. Amém? Vamos terminar o capítulo 8 pra gente continuar amanhã, tá certo? Vamos lá, porque eu ainda preciso anotar o seu nome. Então, separei 12 dos príncipes, sim, queridos, e o versículo 23. Nós, pois, jejuamos e oramos, pedindo isto. Veja que o jejum tem propósito. Pedindo isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Amém? Por isso a gente jejuma, tá? É para dizer o mínimo, né, queridos? A gente volta a falar de jejum, tá certo? Vamos passar por outros na Bíblia, né? Todos os reinos, queridos, em todos os tempos. Todos. Aí os muçulmanos, olha, para falar do jejum, pai. E a ciência moderna, que já comprova a sua eficácia e benefícios para o nosso corpo, amém? Inclusive, assegura que toda pessoa pode jejuar. Amém? Inclusive os velhinhos, como foi o caso aqui, as crianças, lembra? Até criança de peito jejuou, até os bichinhos de estimação jejuou, tudo são jejuns na Bíblia. Exemplos, bichinhos, sim, porque os gatos da minha casa sempre foram crentes, e os seus? Bichinho jejua, Arthur jejua, né, Gleice? Arthur tem 3 meses, jejua também. É um princípio. Amém? Não é penoso. Quem nos faz pensar isso? Pensar que é difícil demais, não é assim? O mentiroso. Glória a Deus. Então, separei 12 dos principais, isto é, Serebias, 12, certamente um representando Serabias, aquele sábio, né, que foi trazido, enviado, e 10 dos seus irmãos, pesei-lhes, sim, tudo na mais completa transparência, pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, não foi assim? Nós estávamos lá na hora, né? Os seus príncipes e todo o Israel que se achou ali, não foi assim? Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, gente, isso é toneladas, e em objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro, sim, tudo isso que eles estavam levando, e 20 taças de ouro de 1000 daricos, certo, era o dinheiro do tempo de 1000 daricos, e 2 objetos de lustroso e fino bronze. Tem uma versão que diz até que tão precioso, tão precioso quanto, a gente fica meio, as versões, mas é essa aqui mesmo, de lustroso e fino bronze, tão precioso quanto o ouro, como o ouro, perdão. Disse-lhes, vós sois santos ao Senhor, nem assim? E santos são estes objetos. Diz pra mim, queridos. Lembra, tu reparou no detalhe, não foi? Pedindo a Deus o quê? Que guardasse nós e os nossos, se referindo ali à família. Bom dia, Genilson. E os nossos bens, ou seja, tudo que é nosso é santo também. Veja a afirmação. Vós sois santos
santos ao Senhor, ou seja, separados, né? Assim, a diferença entre que serve a Deus e que não serve. Vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos que foram ofertados para o Senhor, né? Assim, deles eles eram o quê? Guardiãos. Veja, santos são esses objetos, como também essa prata e este ouro, né? Oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Não foi assim? Não foi dado, não foi dedicado ao Senhor, ou seja, seu marido, seus filhos, todos os seus bens, tanto imateriais como materiais. E assim, é santo ao Senhor, tanto você como que lhe pertence, ou seja, existe, tá entendendo? Vigiai-os, ou seja, você é, por isso que a gente fala de que de Deus somos mordomos, somos guardiãos. Veja, os filhos, como a Bíblia coloca, são herança de quem? Seu? Não, herança de Deus aos seus cuidados. Você é guardião desta herança, pertence ao Senhor, não é assim? Pois bem, vigiai-os e guardai-os, viu? Com a sua vida, né? Até que os peseis, sim, porque vai haver o dia da prestação de contas, querida. A gente não gosta muito de lembrar desse dia, mas para nós será um dia feliz. Amém? Será um dia feliz. Nós não vamos chegar ali que naquele outro tribunal como um réu, só para receber a condenação, porque e por isso precisa estar presente, que é a segunda morte, né, e que serão ressuscitados para isso. Não, a gente vai no arrebatamento, né? Então, vamos chegar a Apocalipse, vamos entender tudo isso. Então, até que os peseis na presença dos principais sacerdotes, dos levitas, dos cabeças de família de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor, ou seja, até que seja colocado no devido lugar. Amém, queridos? Vai chegar o dia da inspeção, onde a Bíblia diz que será avaliado com que tipo de material a gente construiu. Porque há gente construindo com capim. E assim, tá lá em 1 Coríntios 3, capinha, essa coisa, né? Né assim? Que só dura um momento, né, querido? Só um momento, só um momento. Mas há alguns, né, assim? Que constrói com o quê? Com ouro, prata e pedras preciosas, que os fundamentos que ninguém vê é de safira, não é assim? Lembrando que essa casa somos nós, a casa do Senhor, a casa de Deus. E assim precisa ser construída e mobiliada, amém? E todo dia cuidada, como nós estamos fazendo aqui. Então, receberam os sacerdotes e os levitas o peso de prata, sim, do ouro e dos objetos, para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. Então, vamos agora para a parte final do capítulo 8, amém? Oh, glória! A chegada a Jerusalém. Partimos, não foi assim? Do rio Ava, o rio Amor, amém? Pois é na beira desse rio, queridos, oh, aleluia, que nós jejuamos, que nós descansamos, que nós nos organizamos, né, assim, para todas as nossas viagens e empreitadas, amém? É aqui que nós estamos lendo a Bíblia, amém? É a beira do rio Ava. Então, partimos do rio Ava, ou Ava, dependendo da versão, no dia 12 do primeiro mês, não foi assim? A fim do 7º ano do reinado de Artaxerxes, lembra? Então, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E, lembra da boa mão? Desde o início, né? Assim, a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Sim, que eles acham que o inimigo ficou de braço cruzado, foi? Nós lemos ontem o que aconteceu ainda no tempo de Ciro, de Dário, de Artaxerxes, o quanto eles se levantaram. Quem é o nome do responsável por essa obra aqui? Quem lhes deu autorização? Que é o que vai acontecer lá, lembra? A gente retomou e vamos chegar lá de novo. Quem lhes deu autorização para erguer esse templo? Ainda falando mal. Olha no templo de Neemias. Não, a gente vai chegar lá. Uma raposa assim andar por cima desse muro, botando eles para baixo, cai esse muro aí de vocês. Pois eles não ficam de braço cruzado não, viu? Fica não. Então aqui o Êxodo dá um spoiler, né? Diz, olha, entende? Mas a mão, a boa mão do nosso Deus livrou-nos, né? Das mãos dos nossos inimigos, dos assaltantes, né? Assim, e dos que armavam ciladas pelo caminho. Foram 4 meses, queridos. Entende? Veja que jejum poderoso, um dia, viu? Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Oh, glória! Chegaram em paz, queridos. A única a gente faz esse jejum aqui como ciclo de oração, sempre a gente chama, começou, eu estava
em palmas, Luiz, quando o Senhor nos deu essa direção. E por 4 anos consecutivos, né, com a graça de Deus, temos feito assim. Todos nós aqui, do ciclo de oração, fazemos assim. O propósito 20, que era pelo ano de 2021, né, assim, fizemos o 22, o 23, o 24, e se Deus quiser, né, vida, saúde nos conceder, nós vamos fazer pelo propósito 25, amém? Que é consagrando, né, assim, e é por isso também o nosso ano, né? Todos os meses, nós não sabemos, você imagina, é uma viagem onde nós estamos completamente vulneráveis, com tudo que nos há de mais precioso, nossa família, nossos bens, né, assim, queridos? Por isso, é com esse entendimento aqui que nós jejuamos e fazemos esse jejum todo especial, todos os anos, inclusive todo mês. No último dia do mês, seja 30 ou 31, do pôr do sol ao pôr do sol do dia 1º, inclusive apresentando o seu nome, amém? Sua casa, sua família, seu casamento. Tanto em gratidão pelo mês que está findando, como também, né, consagrando, santificando, pedindo pelo mês que está chegando. Pois por tal caminho, como disse Josué, nós nunca passamos antes, né? Assim, precisamos da direção do livramento, né? Assim, da saber de Deus, não é? Então, no 4º dia, descansaram, né? Aqueles 3 dias. Aí, no 4º dia, pesamos, amém? Glória a Deus. É que nem quando chega lá na boda, festa, festa, festa. Depois vem cá, queridos, vamos aqui. Os galardões, amém? É a hora, né, que vai passar pelo fogo. E aí, a paia não sobra, né? Nada ali, né? E acredite, vai chegar, sabia? A gente lá, como a gente diz aqui, não, isso aqui é muito, não. É porque a gente não sai da Bíblia, amém? Vamos colocar nos termos bíblicos. A Bíblia diz que é como alguém que foi salvo de um incêndio. Perdeu tudo, não foi? Tudo, sai só com a roupa do corpo. Só, pronto. Há quem será salvo assim. Por que não construir com pedras preciosas, amém? É por isso que nós estamos aqui atrás dela. E sempre, quantas nós achamos hoje? Diz pra mim, quantas pérolas, quantas pedras preciosas para o bom tesouro do nosso coração nós já achamos hoje, nós já encontramos hoje. Porque nós estamos procurando. E isso é por isso que a Bíblia diz, buscar a Deus, procurar por Ele. E Ele sempre vai se deixar achar. Amém? Glória a Deus. Então, no 4º dia pesamos ali na casa, ali foi meu, na casa do nosso Deus, a prata, o ouro, os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias, que era o sacerdote ali naquela época, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josadabe, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, amém? Levitas, né, que foram chamados por Deus para isso. Tudo foi contado e pesado, sim. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. A Bíblia registra ou não registra? Deus registra ou não registra, queridos? Imediatamente. Imediatamente, no dia 167 de 2024, na leitura de Esdras, capítulo 8, estava ali, agorinha nós vamos anotar, amém? Agorinha. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel. Não foi assim? Olha o culto. 96 carneiros, 77 cordeiros. Pense na alegria, queridos, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores desse lado, as outras províncias ali também, sob o domínio da Babilônia. Desse lado do Eufrate, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus, como foi decretado, né, por Artaxerxes. Você imagina, queridos, muitos pela primeira vez, né, assim, nasceram no exílio, 70 anos se passaram, né? Nós lemos ontem, da mesma altura, e era grande o grito, né, assim, daqueles que se alegravam, era daqueles que choravam, dos idosos que tinham sido levados, certamente ainda crianças, né, assim, que ainda estavam vivos, quando chegaram ali, né, assim, tamanha era a alegria, o choro, foi coisa linda de se ver. Agora vamos aos nomes, glória a Deus, que a gente precisa ir, amém, glória a Deus. Então hoje, portanto, como eu imaginei que, mas amanhã concluímos, amém, mas você sabe, glória a Deus, aleluia. Então nesse dia 15, né, assim, olha que dia especial, dia 15 de junho, esse que é o dia 167, né, assim?
167 de 2024, nós, portanto, nosso segundo dia aqui acampados, né? Em Esdras. Nós avançamos e muito em nossa viagem, lendo, portanto, os capítulos 7. Gente, é Deus que faz. Eu não sei como nós conseguimos ler 6 capítulos. Não foi aqui também nós gastamos mais tempo, né? Então vamos lá. Por isso que a gente começa sempre de 7. Cadê seu nome? Lindo! De 7 para... Pronto, esse horário a gente já está, nem assim, nos despedindo. Nem assim com a nossa porção, nosso maná, as nossas sementes, né, Lê? Que a gente vai moer, vai cozer e comer esse pão, né? Que é Jesus, que é a palavra que verdadeiramente alimenta a nossa alma faminta e que a gente não encontra em outra parte, né? Assim, Letícia, Jair, Gleice, Riso, lindona, Zenilza, sempre apoiando, né, Zenilza? Glória a Deus. Cadê Janiele, gente? Oi, Aurea, Abílio, Arlindo, querido, sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia, né, Karina? Karina estava psicopedagoga, glória a Deus. Olha só, enquanto que só Deus faz, tantos propósitos, missões, né? Ah, de Deus na terra, glória a Deus. Por isso que eu oro para que o Senhor, Carminda, glória a Deus. Olha ela, lindona. Pai diz que, gente, cadê Leonilde? Olha ela aí, olha. Bem quietinha, olha. Leonilde. Gabriela. Não, Gabriel, perdão. Andrade. Amém. Aleluia. Olha ela, não disse? Janiele. Janiele. Bora, vamos. E assim a gente chega no capítulo 6, né, Janiele? Olha, né, Leonise? A gente estava sentindo a sua falta, viu, Leonise? Victory. Victory. Com C-I-Y, né, assim? Silara Silva, linda. Olha ela, nossa amiga. Chique. Oi, Fabi Manhani. Mary. Delícias da Mary. Quando eu digo que são... ah, querido, enquanto que só Deus faz, né, Ivone? Quantos propósitos, Senhor. Glória a Deus. Oi, Williams. Williams Guilherme. Glória a Deus. Rosa Faustino, amém. Rosa Faustino, Rosivânia Barros. Glória a Deus. Olha, não tô dizendo. Cozinhando com a Sam. Oi, Sam. Oi, lindona. Ah, queridos, eu vou colocar bem aqui para quando estiver orando apresentar. Amém. Como diz aquele salmo, que o Senhor estabeleça, amém? Cozinhando com a Sam, delícias da Mary, a nossa querida psicopedagoga, né? Assim que o Senhor estabeleça, amém? As obras de suas mãos, amém? Cozinhando com a Sam, que alegria. Marlene Rodrigues, Ivete, querida, Ivete Amaro, Luciana Garcia, glória a Deus, Luciana Garcia, Rosângela Paixão, glória a Deus, Rosângela Paixão, Luzinete com Z, né, Lu? Luzinete Souza, Josafá Souza, glória a Deus, Ana Rosa, glória a Deus, oi, Alian, lindona, nossas chaves decor, né, assim, Inalda Martins, Teia, olha isso, que alegria, Teia Joias, Brisa, certo, vamos colocar,
Teia com TH, nem assim? Joias. Oh, queridos, que privilégio. Vera Lúcia estará sentada aqui, né, à volta dessa mesa. Ah, que só os filhos se assentam, amém? Com a mesma dignidade de Jesus, não é assim? Vera Lúcia, que alegria estar aqui com você. Eugênia Muniz, né, Eugênia? Eugênia Muniz, oi minha. Rosiane Aparecida. Rosiane Aparecida, glória a Deus. Eliane, Eliane Ramos, glória a Deus. Simone e Luísa. Simone Maria dos Santos, é isso? Pronto. E Luísa Teixeira, Luísa com Z, né, Lu? Luísa com Z. Pronto, você, que o Senhor sabe o nome e sobrenome, é assim? Dulce Cassiano, Dulce, querida. Juliana Cristina Coelho. Oi, Juliana. Glória a Deus. Tânia Santos, é assim? Manuel Oliveira. Manuel Francisco, querido Francisco. E olha só, por isso que a gente aumentou o tamanho do livro. Francisco. Oi, Martins. Seja bem-vindo sempre, querido, viu? Fábia. Amarildo Camargo. Amarildo Camargo. Arlindo. Seja bem-vindo sempre, Arlindo. Arlindo Nascimento. Maria Odete. Alexandre. Ok. Glória a Deus. Cristina Braganel. Isso. Cristina. Cada sobrenome lindo, né, queridos? Débora Souza. Terezinha, pronto. Você também, que o Senhor sabe o nome e sobrenome. Reinaldo Santos. Reinaldo. Glória a Deus. Caminhos Estoico. Amém. Certo? Caminhos. Amém. Que o Senhor abençoe o seu projeto, querido. Estoico. Glória a Deus. João de Brito Simão. Amém, João. Seja sempre bem-vindo, né? Helenita. Glória a Deus. Muito bonita essa fonte que você usou, Gabriela Adassa Leal. Eu acho que é a Adassa, queridos. Olha só, uma Esther. Glória a Deus. Eu acho que é a Adassa. É a Adassa? Adassa Leal? Josinalda Alves. Josinalda, né assim? Foi Marques. Liberina, certo? Liberina, ok. Estava também conosco o Marco, né, querido? Sem o S, anotar também o nome dele. A gente sempre apresenta, querido, todos como inclusive os que não foram, né, assim, por nós registrados, mas com certeza, né, registrados diante de Deus, que já passaram, que ainda vão passar, né, assim. Sim, sempre apresentamos assim em oração. Maicon Carvalho, glória a Deus. Maicon e Rosali, glória a Deus. Rosali. Também leva ao ciclo de oração, amém?
normalmente é costume, né? A assembleano, né? Do ciclo de oração, normalmente são cadernos pequenos, amém? As irmãs estão lá apresentando e eu tô lá. Glória a Deus. Não sei porque era pequeno no começo do ano, mas aí não cabia. Né? Juliana Aparecida. Gracilete, amém. Toda irmã do ciclo de oração tem o seu, né? Um caderninho tão especial que a gente sempre carrega. E é bíblico, né? Bruna e o caçador de pipas, é isso? Thea, o caçador de pipas, amém. O caçador. Amém. Glória a Deus. Vitória Silva, queridos. Glória a Deus. Elcione Duarte, Vanessa Lacerda, John Santos, glória a Deus. Hernandes, Marley Gomes, glória a Deus. Marley Fernandes, é assim? Janete Santos, glória a Deus. Maria Barbosa. E terminamos. Amém? Vamos lá, queridos. Olha, amanhã de 7 horas, vê? Né? Conseguimos. Geralmente por volta desse horário estamos nos despedindo e amanhã voltamos. Nem assim a essa mesa. Glória a Deus. Que só os filhos se assentam. Pois bem, às 7 horas, tá certo? Agora vamos lá que a paciência do marido foi bem exercitada, não foi? Glória a Deus. Oi, Lúcio! Oi, amigo! Olha aqui, oh, nada, atrasado aqui. Nem assim. Tá agora aqui, ó, em todas as letras, amém? Que alegria. Ah, queridos, louva a Deus pela sua vida, né? Ah, me falta palavras, tempo para dizer da minha alegria de estar aqui com você. Que honra, privilégio, sem igual. É estar lendo a Bíblia para você que talvez não possa parar o que está fazendo para abrir a sua Bíblia, amém? E amanhã estou de volta, de 7 horas. Vem com a gente nessa grande aventura pelas páginas da Bíblia. Amanhã, então, vamos estar concluindo o 10º, né? E orando, né? Assim, o 15º livro da Bíblia, amém? Essa semana, certamente, vamos passar, se Deus quiser, amém? E assim nos permitir, por Neemias e também por Esté, que abarca, digamos assim, né? Esse período da cronologia bíblica, para finalmente a gente entrar em Jó, Salmos, e estamos lendo, né, na sequência como está na Bíblia. E você, sim, anotei, viu, Lu? Leonise, oi, Eliane também. Vamos lá? 7 horas então, viu? Hoje começamos bem cedinho, era 7 e pouquinho. Até amanhã, queridos, até amanhã. Preciso ir. Glória a Deus, aleluia.